Quando a provação vier, você vai saber exatamente a qualidade do material que você tem. E é interessante que quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador, ele fala que uma das sementes, ela caiu sobre a pedra, mas ela não resistiu porque tinha pouca raiz, e aí as provações, as tentações vieram, e ela se secou. Muitas pessoas, na caminhada de fé, quando enfrentam as dificuldades, por terem colocado materiais errados sobre a sua vida, não sabem mais como sobreviver. Por quê? Porque o material é madeira, o material é feno, o material é palha, e vai virar fumaça, vai desaparecer na hora da provação. Mas, meu querido irmão, a Bíblia fala também de materiais preciosos que têm boa resistência ao fogo. Fala aqui de ouro, fala de prata, fala de pedras preciosas, que podem sim suportar o calor a um determinado nível, e ainda assim continuar firmes, porque estão fundamentados em cima do fundamento correto. Mas há um outro teste aqui que nós precisamos passar, e esse teste ainda é um teste mais complicado. Não só o teste da provação, mas tem o teste também do julgamento. E esse é o segundo critério que a palavra de Deus nos fala aqui, no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. No versículo 13 fala: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Ora, meus amados irmãos, preste atenção que na tua Bíblia aí deve aparecer o dia com letra maiúscula. É uma ênfase que é dada às vezes no texto, quando o texto quer nos chamar a atenção sobre alguma coisa específica. Esse texto está nos falando que o dia do Senhor vai demonstrar que tipo de material nós temos usado. Por quê? Porque é bem fácil, é muito fácil que nós sejamos capazes de tapearmos a nós mesmos, quem sabe, enganarmos as outras pessoas, quem sabe, mas nós nunca vamos poder nos esconder e nunca vamos poder fugir daquele que conhece todas as coisas. Por isso que o texto fala da provação, que são os dias difíceis, e fala daquele dia em que o julgamento de Deus vai acontecer. Isso tem a ver com a ética, com o estilo de vida, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes. Que tipo de material você tem usado na sua vida cristã? Este material, no dia em que você estiver diante do Deus Santo e estiver prestando contas, esse material vai ficar inteiro, ele vai sobreviver. A referência aqui nesse texto está ligada especificamente à questão do corpo, porque o versículo 16 e o versículo 17 vão nos falar sobre a questão do corpo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós precisamos aqui corrigir uma visão teológica muito equivocada que nós temos nas igrejas evangélicas e nas igrejas católicas. Nós achamos que a igreja é o lugar onde a gente se reúne. Por isso que a gente usa costumeiramente a expressão: vamos à igreja? Estou indo para a igreja, vamos comigo para a igreja. Mas a Bíblia nos explica que igreja é o corpo de Cristo. Portanto, a igreja é feita de pedras vivas. A igreja é feita do corpo de Cristo, das pessoas regeneradas, das pessoas que querem louvar a Deus. Nós vamos adorar a Deus e viemos para adorar a Deus num templo que é feito de madeira, que é feito de pedra, que é feito de concreto. Mas esse templo aqui não é o templo ao qual a Bíblia se refere. A Bíblia está nos falando aqui que Deus escolheu morar não num templo. Quando vocês vão embora, meus queridos irmãos, Deus está aqui nesse templo como Ele está em qualquer outro lugar. Mas Ele não está nesse templo de uma forma diferente do que estaria em qualquer outro lugar. Mas Deus escolheu morar num templo que é ambulante. Deus escolheu morar em você. Por isso que o texto começa com uma pergunta retórica. É aquele tipo de pergunta que exige uma resposta positiva de você.
Ele diz aqui: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Onde é que o Espírito Santo escolheu morar? Quando você abre o seu coração para Jesus, quando você convida Jesus para morar na sua vida, o Espírito Santo de Deus vem morar no seu coração. E essa é uma das coisas mais fantásticas que acontece na nossa vida. O Espírito de Deus, na medida em que nós vamos permitindo que Ele haja em nós, Ele começa a nortear a nossa caminhada. Nós começamos a morrer para o nosso eu, e o Espírito Santo agir em nós, e nos conduzir, e nos guiar a toda a verdade. Quando você abre o seu coração para receber a Jesus, o Espírito Santo de Deus passou a morar dentro do seu corpo. Você é hoje o templo de Deus. No Novo Testamento não existe a ideia de templo como local sagrado. Amanhã milhares de pessoas do Brasil viajarão para Aparecida do Norte para se encontrar num lugar sagrado. Esse conceito é absolutamente pagão. Milhões de pessoas foram para Sírio de Nazaré, em Belém do Pará. Foram se encontrar com o sagrado. Este conceito é absolutamente pagão. Ele não é cristão. Onde é que Deus está morando, meu querido irmão? Deus escolheu morar dentro do seu corpo, dentro do meu corpo. Por isso que o nosso corpo tem que ser lugar sagrado. Por isso que o nosso corpo tem que ser expressão da sacralidade de Deus. Muitas pessoas me perguntam: pastor, fumar é pecado? Eu digo: interessante, a Bíblia não fala sobre fumar. A Bíblia não diz que fumar é pecado. E é provável que possa acontecer aqui o que aconteceu uma vez, quando eu falava desse tema em Brasília, e uma mulher me procurou na porta da igreja e disse: muito obrigado, pastor, porque o senhor me deu permissão para eu fumar. Eu disse: não, eu estava falando de outra coisa. Mas preste atenção, há um princípio relacionado à questão do uso do fumo. Qual é o problema? É que quando você fuma, a nicotina, o alcatrão fazem mal ao seu corpo. Por isso você não deve fumar. Não é porque você coloca um cilindro na boca. Esse não é o problema. O problema é o fato de que você está prejudicando o seu corpo. Mas nessa categoria, meus queridos irmãos, vai se encontrar uma série de outras coisas que a gente precisa falar delas. Por exemplo, a ausência de cuidado com o corpo na educação física é pecado contra Deus. E para escândalo de alguns, comer demais é pecado contra Deus, porque você está pecando contra o seu corpo. E preste atenção que é muito importante o que eu vou falar. Não comer também e prejudicar a sua saúde com bulimia, anorexia, também é transgressão, porque você está estragando o seu corpo. Então, meus queridos irmãos, qualquer comportamento que nós tivermos que possa prejudicar esse lugar que o Espírito Santo de Deus escolheu para ser santo e manifestar a sua bondade, qualquer coisa que fizermos contra o nosso corpo torna-se uma transgressão contra a sacralidade do corpo onde o Espírito de Deus habita. O texto está falando, porém, de coisas específicas, como a impureza sexual, como a fornicação. O texto também vai entrar em aspectos muito sérios da questão da gente não cuidar da santidade do sexo. Por isso que o texto fala: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por isso, meus irmãos, o nosso corpo tem que estar são, numa mente sã. É nesse lugar aqui que o Espírito Santo de Deus resolve morar. O apóstolo Paulo faz uma pergunta muito séria. Ele diz: se o Espírito Santo mora na minha vida, como é que eu poderia colocar os meus membros à disposição da impureza sexual? Como é que eu poderia pegar o meu corpo, que é o lugar da habitação de Deus, e entregá-lo para a impureza sexual? Ou seja, meu irmão, qualquer coisa que nós fazemos contra o nosso corpo é transgressão. E esse
corpo um dia vai ter que chegar no dia do julgamento. E a pergunta do texto é: vai sobreviver?